nos ampare nesta hora, que possamos estudar essas 5 questões, são 6 questões do Livro dos Espíritos, e com isso conseguirmos trazer para a nossa vida, né, a mensagem de hoje fala em estudarmos o Evangelho para trazermos para a prática, para a nossa vida. Então, é o livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Hoje nós vamos ver das questões 379 a 385 da infância. Nós vamos começar com essa mensagem. É uma questão do Livro dos Espíritos, 132. Vou voltar só um pouquinho, como uma introdução. Deus determinou aos espíritos a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e de colaborarem na criação. Então, a razão de nós estarmos aqui é a perfeição. Essa perfeição, quando a gente fala de perfeição, nós estamos falando de reforma íntima. Não há perfeição, não há evolução, não há transformação, sem que se faça uma reforma íntima. Então, todo estudo, tudo que a gente lê, tudo que a gente encontra no Evangelho é para nos ajudar nessa nossa reforma íntima. Da infância. A questão 379, né, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto a de um adulto? E os espíritos respondem: o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser mais desenvolvido do que o do adulto, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Então, na criança, o espírito que está ali encarnado pode ser um espírito com um processo evolutivo muito superior ao dos pais, mas a limitação física, porque o espírito se manifesta através do corpo. Então, o corpo ainda é informação, a limitação do corpo é que limita a manifestação desse espírito. Se a gente pensar em Jesus, né? Se nós pensarmos na família de Jesus, nós vamos ver que ali estava um espírito de uma hierarquia muito superior à de Maria e à de José. Mas a manifestação, a gente vê que começa, né, pelo que tem nos livros, nos evangelhos, começa na tenra idade, Jesus já manifestando o seu espírito. Mas é a limitação do corpo que impede a manifestação do espírito. Então, às vezes, nós temos lá um pequenininho, né, que tem uma vivência, uma experiência muito maior do que a nossa. E aí a gente vai ver a gente olha para a criança, quantas existências ela já viveu, quantas civilizações já viveu, que sentimentos já desenvolveu no passado, sentimentos nobres, sentimentos elevados, vícios, depreciativos. Mas até onde ela vai? De onde ela veio? Existe uma meta superior a atingir um objetivo supremo. Nós costumamos ainda a achar que a criança não é capaz de aprender, que a criança não percebe. Eu já atendi pessoas que lembram de traumas e dores aos 3 anos de idade. Então, se elas lembram dos traumas e das dores, a gente também tem condição de deixar registrado as lições, os afetos e os amores, né? Eu vou falar de neto hoje não, gente. Hoje eu não vou falar não, vamos embora. Eu vou pular essa parte. Outra hora eu conto. Como se dá o progresso por meio da família? Vamos pensar só um pouquinho para a gente, antes de nós irmos para 380. A criança que recebemos hoje é o espírito que retorna às lides da Terra para uma nova etapa evolutiva, trazendo imensa bagagem de seu passado milenar. Então, nossos filhos, nós não sabemos a história, nós só sabemos que eles têm vínculos, eles estão ali no nosso ambiente familiar para fazerem a reforma íntima, para evoluírem. Nós somos agentes, nós somos parceiros nesse processo. Então, lembrando sempre que nós estamos aqui, o processo é sempre esse: nascer, viver, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E
Nós vamos nos lembrar de Jesus naquela passagem, na passagem que nós encontramos em Lucas 18, 15, 18, 17, e em Marcos e em Mateus, quando Jesus, algumas pessoas trouxeram criancinhas para que Jesus as tocasse. Vendo isso, os discípulos começaram a repreendê-las, pedindo para que elas saíssem. E Jesus, no entanto, as chamou para perto de si, dizendo: não as impeçais, pois as pessoas, deixai as crianças virem a mim, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, pois as pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Não vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Então, quando Jesus fala isso, ele não estava falando da idade daquele espírito, ele estava falando da condição de flexibilidade, de aprendizagem, de absorver as verdades que uma criança tem. Ele estava falando da condição física mesmo, não do espírito que habitava aqueles corpinhos infantis, porque na infância, como existe uma semi-inconsciência, né, que alguns autores colocam, como não existe ainda consciência do seu processo reencarnatório, é muito fácil, o espírito está aberto a ouvir a transformação. Se a gente educa uma criança, a gente vai vendo que ela repete, que ela reproduz aquilo que a gente faz. Quando tem pais que deixam para educar o filho na rua, aí não dá certo, gente, não dá certo. Em casa não tem limite, aí na rua, quando ele olha para um brinquedo e quer, fala, não pode, sai, a mamãe está falando, aí olha, faz careta, a criança não está nem aí. Porque se ela começa a aprender que tem um limite em casa, e o limite é que forma o caráter, nós vamos ver aí mais tarde, que ela reconhece uma autoridade, a autora aqui fala que ela é severa, mas a criança ela precisa entender que o adulto que está ali é uma autoridade. E a gente, como adulto, precisa entender que tem uma alteridade, que tem um indivíduo ali, que tem um espírito com sua experiência. Mas a criança precisa olhar para o pai e para a mãe e entender que ali tem uma autoridade. E para isso os pais precisam tomar decisões, porque a criança ela não tem condição de decidir. Eu fico vendo, você vai com que vestido? Quer qual short? Essas coisas a gente começa, é a mãe que decide. Quer comer? Quer não? Você quer o quê? A gente pode apresentar duas opções. Você quer caqui ou banana? Se tiver em casa, porque se não tiver, é o que tiver. Ah, você quer caqui, então vou sair correndo para comprar. Não é assim, não. A gente oferece, dá duas opções, fala, é isto ou aquilo. Ou mais, se a gente tem as três, mas nunca muita, porque isso confunde, isso é um peso para a criança, isso é um peso para o adolescente. Então, nós precisamos tomar decisões para que não fique tão pesado. E a criança começa a entender que ele está ali, ele está seguro, ele tem quem decida por ele, né? Então, vamos seguindo. Agora, a questão 380, eu não fiz slide, não, nós vamos ler. Na criança pequenina, excetuando o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto? E o que os espíritos respondem? Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não lhe possam dar toda a intuição de um adulto. Ele tem efetivamente a inteligência muito limitada, aguardando que a idade amadureça a sua razão. Então, o espírito, mesmo quando ele dorme, quando ele está livre do corpo, isso aqui que ele está querendo dizer, né? Então, quando dorme, que nós temos uma liberdade relativa, porque nós ainda estamos vinculados pelo cordão fluídico, continua pensando como uma criança. E aqui ainda, né, nós vamos ver uma observação de Kardec, que ele diz, já visto os sonhos infantis. As crianças, quando vão contar o sonho, eles contam sonhos pueris, de coisas típicas da infância. E no momento do sono, no momento do sonho, o espírito está liberto. Mas como é o espírito que está ocupando um corpo de uma criança, que ainda não está amadurecido, pensa como na condição do corpo físico.
381. Com a morte da criança, o espírito retorna imediatamente seu vigor anterior. Então, uma criança que desencarna, quando chega no plano espiritual, o espírito já toma sua reencarnação passada ou ele ainda se vê como criança? Aqui os espíritos respondem o seguinte: ele deve fazê-lo, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Todavia, só retoma sua lucidez anterior quando a separação se completa. Enquanto existem laços fluídicos, energia ligando o espírito ao corpo, ele ainda continua se vendo como criança. Depois que há o rompimento total, aí então ele assume a sua aparência, a sua condição anterior. Vamos para 382. 382. O que Kardec pergunta para os espíritos? O espírito encarnado sofre durante a infância pelo constrangimento que lhe impõe a imperfeição de seus órgãos? Tem um sofrimento, a criança está ali naquele corpinho pequenininho, mas vamos supor que foi um sábio, né? Então, no passado, ele fica constrangido, tem um sofrimento para aquele espírito? O que os espíritos respondem? Não. Esse estado é uma necessidade natural e segundo as vistas da providência. É um tempo de repouso para o espírito, é um tempo de adaptação para o espírito. Então é natural, está dentro da lei de Deus. Se está dentro da lei de Deus, é necessário, é útil, é preciso. Então não tem constrangimento nenhum. Mesmo os espíritos que foram, né, a gente vê aí que tem aqueles espíritos que já manifestam o talento para música, para pintura, ou que cantam muito bem, que foram grandes, né, músicos ou artistas, já se manifesta, né, o talento ali, mas são raros, não é uma coisa que a gente veja a todo momento. 383. Qual para a criança, ou não, para este espírito, a utilidade de passar pela infância? Agora eu vou falar para vocês, essa é minha netinha, bonitinha, né? Não aguentei, não. Eu não ia falar, mas eu não aguentei. O espírito se encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. Eu acho que eu copiei 2 vezes. Deixa eu ler aqui, que eu acho que eu copiei 2 vezes. O espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais sensível durante esse tempo às impressões que recebe e podem ajudar no seu aperfeiçoamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então, este período é um período necessário, é um período que a criança vai recebendo da família as informações, as orientações, coisas pequenas do dia a dia, mas a gente perceber a responsabilidade daquilo que a gente está fazendo. E outra coisa, não adianta falar com a criança e fazer diferente. A criança está registrando aquilo que a gente faz. Eu já falei para vocês no livro A Pedagogia de Jesus, que o J.M. Price, o autor, que é um pastor protestante, logo do pastor, acho que ele é presbiteriano, não sei. Logo no comecinho, ele traz uma citação que eu estava até aí, eu tirei porque ia ficar muitos slides. Aquilo que você faz troveja tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Não adianta falar para a criança assim, fala baixo, gritando. Ela vai registrar a forma como a gente falou. Então, aquilo que a gente faz é assim que a gente educa, através do nosso exemplo. Não adianta pegar e querer arrastar o menino para a aula de evangelho se a gente não vem e não assiste, se a gente não tem compromisso com a casa espírita. A criança vai vendo, eu já contei para vocês que a minha menina mais velha, ela falava assim, mamãe, tem bônus hora? Porque ela leu no nosso lar que trabalhar com criança, o bônus hora é dobrado. Então, ela falou, não, eu vou te ajudar, mas tem bônus hora. Ela já estava preocupada com o caderninho dela lá, mas ela fazia, porque ela estava vendo, né? Então, isso, assim que esses registros é que vão ficando. O que fica registrado é aquilo que a gente faz. Como diz o autor, troveja tão alto que o filho não consegue ouvir aquilo que a gente diz. Questão 384. Por que as primeiras crises da criança são de choro? Toda mãe lembra, né, gente? Ô, fase boa, né? Os primeiros meses chora e chora. Agora está muito fácil, porque agora tem livros que explicam cada tipo de choro.
Antes a gente achava que todo choro, a criança estava chorando e a mãe sacudia, saculejava. Hoje já sabe até a forma de colocar o bracinho da criança, como ela estava no útero, que acalma. Hoje a gente já tem livros que dizem cada tipo de choro. Então, por que as crises são de choro? Para excitar o interesse da mãe e provocar as atenções. Não só da mãe hoje, né? Da mãe, do pai, da avó, do vô, de todo mundo que está envolvido, as atenções necessárias. Não compreendes que se ele tivesse apenas crises de alegria, a criança ia morrer, porque não sabe, não tem uma forma de comunicar, está rindo sempre, não precisa comer não, está bom, está saciado, está sujo, está rindo, então precisa chorar um cadinho, né, gente? A criança chora por vários motivos. Primeiro, com cólica. O sistema digestivo ali não está preparado. Ele recebia os sais minerais, tudo bonitinho lá. Aí ele começa a mamar. Aí dá um leitinho e já começa a dar gases. E ela não sabe falar. E outra coisa, ele estava numa posiçãozinha gostosa. Agora, antes amarrava a criança, ela ficava durinha, com calor, né? Tremendo. A minha filha, gente, ela suava. E ela enrolada, que tinha que botar coeiro, coisinha. Hoje, aí veio o extremo. A gente amarrava muito, ficava a criança, só tinha o bracinho suando, nascia em janeiro e a cara vermelha. Todo bebê tinha a cara vermelha, não era? De calor. Aí o que aconteceu? Foi para o extremo. O que faz? Não, criança não pode ficar amarradinha. As crianças hoje ficam tudo com os braços abertos. Aí está com frio, gente, desconfortável, porque está no útero quietinha. Eu vejo os bebezinhos com os braços abertos, dá vontade de fechar, eu vou juntando o bracinho, porque a criança está ali, tudo acomodadinho, tudo apertadinho. Então nós saímos para os extremos, nós precisamos ficar atentos a isso. Nem tão, né? Tem uma posição que eu não sei, que diz que ajuda a colocar, não sei, mas eu sei que nem tanto. E nem tanto, né? Nós precisamos encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. As crianças hoje não estão mais vermelhinhas, está tudo roxinha de frio. Nasce em julho, a mãe moderna, bota a camiseta, os braços abertos e a criança chorando. Só fica quando chora muito. Então a criança chora por quê? Porque ela está com fome. Se ela está com fome, ela chora. Se ela está com dor, ela costuma levar... Eu não sou especialista em choro de criança, não. Eu só estou dizendo que hoje tem estudos, observaram tanto a criança, olha só que coisa maravilhosa, isso é evolução, que já sabe que a criança quando chora, um choro estridente, ela costuma levar a mãozinha onde está doendo. Então as vovós, as mamães, os papais, se é a cólica, ela costuma se contorcer, se a fralda suja, né, ela chora, se frio, calor, então é uma forma de manifestar desconforto, de falar do que ela está precisando, já que é a comunicação que ela tem. Porque, como eu falei para vocês, se ficasse rindo, ia morrer, não tem como. Então, isso que eu acho lindo, gente, admirar em tudo a sabedoria divina, até no choro da criança, gente. Olha como que Deus é maravilhoso. Até o choro da criança a gente observa. Se a gente quer aprender com o choro da criança, a gente aprende e facilita a nossa vida. É lindo demais, né? Então, admirar em tudo a providência divina. Isso aqui eu tirei, porque eu achei... repete, mas está no livro... Livro dos Espíritos comentados pelo Espírito de Miramês. Então, Miramês fala que a primeira manifestação é o que está lá. Da criança no mundo ao nascer, realmente o choro. Para dizer aos pais, aí Miramês já disse que não é só a mãe, aos pais. Porque a mãe é o primeiro contato. Então, por isso que os espíritos falaram da mãe, porque a mãe é o primeiro contato, né, da criança. Para dizer aos pais que está junto deles. Os pais, principalmente a mãe, diz Miramês, ao ouvir o primeiro choro do filho, sentem a alegria somar em seus corações, que nesta hora se encontram em estado de alta sensibilidade. Os desencarnados que ali se encontram batem palmas. Olha que coisa linda, gente. Batem palmas energéticas de alegria, igualmente, e a criança renova suas forças com as lágrimas em profusão. Até aqueles que assistem à mãe sentem um estado de bem-estar ao ouvir a música do Espírito que vem à luz da vida. É lindo demais, né? Miramês explicando esse choro da criança. A questão... Eu corri porque achei que não fosse dar tempo, mas acho que vai, né? 385, que é, eu acho que eu também digitei errado, mas vamos copiar, vamos ler aqui, né? Questão 385.
De onde se origina a mudança que se opera no caráter numa certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Aí os espíritos, o texto é enorme, vale a pena ser lido, a gente vai fazer uma síntese. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra qual era. Aqui o Kardec pergunta, Kardec fala de caráter, mudança de caráter. O que é o caráter? A gente costuma ouvir falar, né, no senso comum, mau caráter, bom caráter. Não tem caráter mais ou menos, né, gente? Tem? Não. Ou é bom, ou não é bom. Tem honesto mais ou menos? Tem fiel mais ou menos? Tem espírita mais ou menos? Não, também não tem. Aqui não tem, graças a Deus. Então, o que é o caráter? Olha só o que a psicologia apresenta para a gente. Caráter. A palavra caráter tem origem no verbo grego que significa gravar. A firmeza moral de uma pessoa é o sinal visível de sua natureza interior. Então, o caráter significa gravar. Quando nós reencarnamos com uma marca do nosso perispírito, que seria a marca genética para a ciência, o nosso temperamento. Esse temperamento, que não seria o perfil psicológico, ele vai ser alterado a partir daquilo que a gente vai gravando. Se a gente canta com a nossa netinha no Natal, pisca-pisca, estrelinha, ela mal sabe falar uma palavra, mas a gente ensina Jesus, ela guarda. Então a gente fala, pisca-pisca, estrelinha. Pisca que nasceu, ela fala, Jesus. Aí ela vai para a igreja católica da mãe, tudo que é coisa que ela vê, ela fala, Jesus, Jesus, Jesus. Ela está gravando através da repetição, mas ela sabe que Jesus é importante pela forma como a gente ensinou. E ela vai gravando, mesmo tendo 1 aninho de idade. Então, caráter significa gravar. O caráter é o que somos no íntimo, é o nosso grupo de valores que rege o comportamento humano. É o resultado de quê? Dos hábitos repetidos. Estão percebendo a importância da educação, a importância da gente cuidar com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção das nossas crianças? Gravar o caráter é o resultado do que somos no íntimo, grupo de valores. Eu estou falando para fixar. Que rege o comportamento humano, é o resultado dos hábitos repetidos. Temperamentos. O que são os temperamentos? São as qualidades, as atitudes negativas e positivas que já nascem com o indivíduo. É o genético, que a gente sabe que é a nossa marca perispiritual, ou seja, é aquilo que não é aprendido. As atitudes positivas podem ser aperfeiçoadas e as negativas transformadas. Isso é reforma íntima. Eu venho com uma característica. Por exemplo, né, eu não consigo não falar nas minhas netas, gente, vocês me desculpem. A Maria é quieta, é tranquila. Ela já manifesta isso. Gosta de aprender e é observadora. Ela fica quieta olhando, a gente conta alguma coisa que não é para ninguém saber, daqui a pouco ela fala. Quietinha. A Helena é zangada. A Helena, ela é decidida. Helena não fica quietinha, ela fala na hora. Está mostrando o quê? Temperamento. A Maria, a gente pode trabalhar para ela se manifestar, para ela comunicar mais a emoção. E a Helena, a gente pode trabalhar a temperança. Vamos pensar para depois falar. Não é para ela se calar, mas é para ela pensar para depois falar. São temperamentos que estão aqui para serem reforçados se são positivos e para serem aperfeiçoados e transformados se não são tão bons assim, certo? Mas a gente precisa estar atento a isso e não ficar repetindo e reforçando. Eu não estou falando isso aqui para vocês, porque para a Helena eu falo que ela é calma. Eu não vou ficar falando, Helena é danada, é brava. Eu estou reforçando.
Então, Helena falou assim, Helena, tranquilidade. Aí eu ensino para Maria, relaxa. Ela tem uma boia lá em casa, que ela, 1 ano e meio, relaxa. Ela fala, relaxa. Ela não quer a fivelinha no cabelo, eu falo, abstrai. Ela não sabe nem o que é isso, mas ela repete, abstrai. Aí ela pega a bonequinha dela e fala assim para a boneca, relaxa. 1 ano e 5 meses. Tô criando regime. Aí quando a Helena chega, eu falo, Maria, ensina a Helena a relaxa. Ela fala, Helena, abstrai. E a gente vai gravando, mudando, transformando, fazendo com que uma comunique a emoção, porque é de observar, e que a outra transforme nessa troca, porque a vida é isso, é parceria, é troca. Uma de 1 ano e meio com a outra de 2 anos e meio já estão crescendo, já estão trocando, uma contribuindo para a reforma íntima da outra, queridos. E a vida é assim, e a vida é linda porque é assim. Então, agora vamos ao personalidade. O que é a personalidade? Personalidade é a nossa identidade, né? É a nossa persona. Diz Jung que nós temos várias personas, são as máscaras sociais. Márcia Celeste Vovó é uma. No consultório, continuo com o quê? Com o meu caráter, valores íntimos. Mas a mãe, eu não, é de, né, a gente tem uma personalidade como mãe, na minha casa, educando meus filhos, no consultório, aqui, no relacionamento. Então, a personalidade é a nossa identidade, em relação ao que os outros pensam ao seu respeito, mas que muitas vezes não representa o que você é. Aquilo que você vê na pessoa, na outra pessoa, o que eles veem em você. Então, é a nossa identidade. Então, temperamento é igual. Temperamento mais caráter, mais hábitos, forma a nossa personalidade. Emmanuel nos diz o seguinte, a educação da criança deve começar no ato da concepção. É justamente no momento em que o espírito reencarnante está adentrando no mundo físico que ele necessita das vibrações dos seus progenitores para dar continuidade à sua tarefa. No caso de haver divergências ou dívidas de outras vidas, o momento é ainda mais propício, porque como o corpo ainda é tênue, ele pode já ir assimilando as energias que irão modificar o seu temperamento e o seu caráter. Através do nosso pensamento, através da nossa oração, a gente já vai contribuindo para aquele espírito que está retornando, seja ele na condição de que for de filho, de neto, de sobrinho, de irmão. A infância, dizem os espíritos, é uma longa fase de preparação e de elaboração da personalidade. O que é personalidade? É a soma temperamento, caráter, mais o quê? Aquilo que a gente repetiu ao longo da vida, né, vai formando a nossa identidade. Contrariamente aos animais, o bebê da raça humana possui poucas capacidades inatas. Nos primeiros meses, a criança não percebe ainda as formas precisas dos seres. Olha só, nos primeiros meses a criança não percebe as formas, nem a distância das coisas, nem as cores diversificadas, nem a configuração das pessoas. Contudo, com o passar do tempo, vai adquirindo o poder de assimilar, de recriar, etapa por etapa, todas as conquistas da civilização. A criança, a partir dos 9 meses, ela já começa a perceber que quando ela chora, ela recebe um alimento, que quando ela reclama, ela recebe carinho, aí ela já começa a ir aos 9 meses a manipular. Ela usa o choro para conseguir o que quer. E se isso não é bem trabalhado, fica com 90 fazendo a mesma coisa. Estudar os instintos da criança. Desde pequenina, a criança manifesta instintos bons ou maus, a gente já falou, né? Que traz de sua existência anterior. Espreitam, pois, os pais, os menores indícios reveladores de germes tais vícios, egoísmo, orgulho, e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. A gente vai explicando, a gente vai ensinando, né? A criança que... Eu vou falar de Helena de novo? Não, estou detonando Helena, não vou falar dela. Ela vai para a creche desde pequenininha, porque ela não mora aqui. Então, na creche, a criança aprende a se defender. O brinquedo é meu, porque tem uma porção que quer, né?
Então, ela não gosta de dividir, ela não gosta de emprestar. Então, o que a gente já vai percebendo? Não, vamos dividir. Olha, a priminha empresta, você empresta. Então, é esse trabalho, porque o próprio ambiente da creche, onde ela, não estou dizendo que todas as creches são assim, eu estou falando de uma creche do Rio de Janeiro, que parece que não tem esse cuidado de estar atento se a criança pega o brinquedo e não divide, porque isso também é função da família, a gente perceber isso desde cedo e já ir trabalhando, já ir fazendo com que a criança aprenda a partilhar, a dividir, a trocar, a emprestar o brinquedo. Eu tenho uma história, eu lembro que uma amiga minha me falou assim, que o filho dela apanhava na escola, o coleguinha batia, e ela falou, o que eu faço? Você vai falar com ele para segurar o coleguinha com força e falar assim, comigo não. A última palavra é não, porque o coleguinha vai entender o não, mas ele vai precisar segurar forte. Se ele não conseguir, ele vai chamar a professora, ele vai falar com alguém. Aí um pai um dia ficou bravo. Vem cá, olha aqui. Se esse menino te bater, você vai bater nele. Porque se você chegar aqui e me contar, eu vou te bater. Aí ele falou assim, papai, quer dizer que você quer que eu faça o errado que ele faz em mim? Existem outras formas. O bateu, levou, a pena de talião já foi há mais de 2000 anos. A gente precisa educar as nossas crianças para que ele entenda assim, o que fazem de errado comigo, eu não vou fazer com o outro, mas eu preciso dizer não. Eu preciso ter uma atitude, eu preciso segurar no braço e falar, comigo não. Eu vou chamar a professora, sei que eu tenho recurso, sem ser o bateu, levou, para me defender. Né? E a mãe, e aí o pai ficou, né? O que eu falo agora? Então, a família, como esse cadinho, esse lugar de purificação, esse lugar onde nós vamos começar a exercitar o verdadeiro amor espiritual, onde nós vamos começar a trabalhar os nossos espíritos para esse processo de transformação íntima. A obra da redenção humana é obra de educação. Jesus é o divino educador, Jesus é um mestre. Vinícius Pedro de Camargo, mestre da educação. Pedro de Camargo Vinícius, né? E na fase, nós podemos dizer, da mentalidade infantil. Isso aí está ruim de ler, né, gente? O egocentrismo, a gente já falou aqui, esse egocentrismo, não como no senso comum a gente entende. A criança, até os 7 anos, por quê? Vamos ver o que acontece com a criança até os 7 anos. Vamos ver o que André Luiz fala. André Luiz, no livro Missionários da Luz, André Luiz diz assim, ele esclarece que um colaborador espiritual é designado para acompanhar a reencarnação do espírito até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Então, André Luiz diz que o processo de reencarnação está consolidado aos 7 anos, e que até os 7 anos existe um espírito designado para acompanhar aquela criança. Depois dos 7 anos, a reencarnação está consolidada. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá nosso irmão no distanciamento. Então, até os 7 anos, a criança ela imagina que o adulto sabe o que ela quer. Isso é egocentrismo. Só que depois de 7 anos, ela já sabe que ela vai precisar comunicar o que ela quer, porque aí o processo reencarnatório está consolidado. E, a partir daí, ela já tem condição de entender. E a gente precisa estimular a criança a falar. Quando a criança pergunta, mamãe, você está triste? E assim a gente fala assim, não é nada não. Quando o filho pergunta, a gente está triste, a gente vai responder que está triste, porque dentro de uma linguagem que ele consegue entender. Porque a gente está falando para ele assim, quando a gente está triste, a gente não fala não. E ele vai se fechando e achando que o adulto, ele continua nesse movimento do egocentrismo, achando que o adulto vai descobrir e vai adivinhar aquilo que ele quer. Comunicar emoção é treino. Então, esse egocentrismo até os 7 anos. Até os 7 anos, a ênfase é no concreto. A gente fala abstrai, mas a criança não sabe o que é abstrai. Maria não está nem aí para o que significa abstrai, ela só repete. Então, ela entende o quê? Que
tem uma casinha que ela vai brincar de casinha, porque tem uma casinha. Então, abstrato não adianta. Outra coisa que eu não coloquei aqui, a criança até os 7 anos, ela é imediatista. Não fala que vai dar bala, porque ela vai ficar te pedindo a bala até você entregar a bala. A bala é agora? Aí você fala, não, daqui a pouco. Daqui a pouco já chegou? E esse imediatismo é uma característica da criança. Nós íamos para o Rio de Janeiro com os filhos, né, 6, vocês imaginam, dentro do carro, tudo apertadinho. Então, eles ficavam doidos para chegar. Aí eu falava assim, quando que vai chegar em Campos? Eu falava assim, na próxima montanha. Não tinha montanha? Aí eles iam, mamãe, está longe da montanha? Falta meia hora. Mamãe, já deu meia hora? Não, falta pouco. Cadê a montanha? Era preferível ter dito 4 horas. Daqui a 4 horas nós vamos chegar, porque é um imediatismo, é uma coisa natural da criança. O nível baixo de concentração, a gente entender isso, e essa característica assim, de diminuição de concentração, isso tudo é característica da criança. Queridos, e vamos lembrar, eu vou encerrar com isso aqui, apesar de a gente ter mais um slide, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Agora a gente já definiu o caráter e já fica mais fácil para a gente entender. O espaço familiar é um lugar de cuidado, é um lugar de afeto, é um lugar de proteção. Mas o ambiente familiar, o espaço familiar é um lugar de educar o espírito, é um lugar da gente fazer o culto do Evangelho, é um lugar da gente falar de Jesus, é um lugar da gente ser parceiro e companheiro, ensinar para os nossos filhos isso, falar com eles num tom que eles entendam e que é o tom que nós gostaríamos que eles falassem com a gente. A criança é o sorriso do futuro na face do presente. Evangelizá-la é, pois, espiritualizar o porvir, legando-lhe a lição clara e pura do sentimento cristão, a fim de que verdadeiramente viva o Cristo nas gerações do amanhã. O momento do Evangelho no lar é a defesa da família, orar em família, estudar a doutrina espírita com os afetos, trocando ideias com naturalidade, reveste-se de imensa importância pelo fato de se levar Jesus simbolicamente à intimidade do lar. Queridos, muita paz, desculpe, eu passei um pouquinho da hora, porque a gente também já começou um pouquinho. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada lar aqui representado, possa abençoar os nossos corações, para que a gente se proponha realmente a trabalhar os nossos espíritos e a fazer a nossa reforma íntima, que assim possa ser. Nos ampare nesta hora, que possamos estudar essas 5 questões, são 6 questões do Livro dos Espíritos, e com isso conseguirmos trazer para a nossa vida, né, a mensagem de hoje fala em estudarmos o Evangelho para trazermos para a prática, para a nossa vida. Então, é o livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Hoje nós vamos ver das questões 379 a 385 da infância. Nós vamos começar com essa mensagem, é uma questão do Livro dos Espíritos, 132, vou voltar só um pouquinho, como uma introdução. Deus determinou aos espíritos a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e de colaborarem na criação. Então, a razão de nós estarmos aqui é a perfeição. Essa perfeição, quando a gente fala de perfeição, nós estamos falando de reforma íntima. Não há perfeição, não há evolução, não há transformação, sem que se faça uma reforma íntima. Então, todo estudo, tudo que a gente lê, tudo que a gente encontra no Evangelho é para nos ajudar nessa nossa reforma íntima. Da infância. A questão 379, Kardec pergunta aos espíritos, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto a de um adulto? E os espíritos respondem, o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser mais desenvolvido do que o do adulto, se mais progrediu.
não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Então, na criança, o espírito que está ali encarnado pode ser um espírito com um processo evolutivo muito superior ao dos pais, mas a limitação física, porque o espírito se manifesta através do corpo. Então, o corpo ainda é informação, a limitação do corpo é que limita a manifestação desse espírito. Se a gente pensar em Jesus, né? Se nós pensarmos na família de Jesus, nós vamos ver que ali estava um espírito de uma hierarquia muito superior à de Maria e à de José. Mas a manifestação, a gente vê que começa, né, pelo que tem nos livros, nos evangelhos, começa na tenra idade, Jesus já manifestando o seu espírito. Mas é a limitação do corpo que impede a manifestação do espírito. Então, às vezes, nós temos lá um pequenininho, né, que tem uma vivência, uma experiência muito maior do que a nossa. E aí a gente vai ver a gente olha para a criança, quantas existências ela já viveu, quantas civilizações já viveu, que sentimentos já desenvolveu no passado, sentimentos nobres, sentimentos elevados, vícios, depreciativos. Mas até onde ela vai? De onde ela veio? Existe uma meta superior a atingir um objetivo supremo. Nós costumamos ainda a achar que a criança não é capaz de aprender, que a criança não percebe. Eu já atendi pessoas que lembram de traumas e dores aos 3 anos de idade. Então, se elas lembram dos traumas e das dores, a gente também tem condição de deixar registrado as lições, os afetos e os amores, né? Eu vou falar de neto hoje não, gente, hoje eu não vou falar não, vamos embora. Eu vou pular essa parte, outra hora eu conto. Como se dá o progresso por meio da família? Vamos pensar só um pouquinho para a gente, antes de nós irmos para 380. A criança que recebemos hoje é o espírito que retorna às lides da terra para uma nova etapa evolutiva, trazendo imensa bagagem de seu passado milenar. Então, nossos filhos, nós não sabemos a história, nós só sabemos que eles têm vínculos, eles estão ali no nosso ambiente familiar para fazerem a reforma íntima, para evoluir, e nós somos agentes, nós somos parceiros nesse processo. Então, lembrando sempre que nós estamos aqui, o processo é sempre esse, nascer, viver, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E nós vamos nos lembrar de Jesus, na passagem que nós encontramos em Lucas 18, 15, 18, 17, e em Marcos e em Mateus, quando algumas pessoas trouxeram criancinhas para que Jesus as tocasse. Vendo isso, os discípulos começaram a repreendê-las, pedindo para que elas saíssem. E Jesus, no entanto, as chamou para perto de si, dizendo: não as impeçais, pois as pessoas, deixai as crianças virem a mim, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois as pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Não vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Então, quando Jesus fala isso, ele não estava falando da idade daquele espírito, ele estava falando da condição de flexibilidade, de aprendizagem, de absorver as verdades que uma criança tem. Ele estava falando da condição física mesmo, não do espírito que habitava aqueles corpinhos infantis, porque na infância, como existe uma semi-inconsciência, né, que alguns autores colocam, como não existe ainda consciência do seu processo reencarnatório, é muito fácil, o espírito está aberto a ouvir a transformação. Se a gente educa uma criança, a gente vai vendo que ela repete, que ela reproduz aquilo que a gente faz. Quando tem pais que deixam para educar o filho na rua, aí não dá certo, gente, não dá certo. Em casa não tem limite, aí na rua, quando ele olha para um brinquedo e quer, fala, não pode, sai, a mamãe está falando, aí olha, faz careta, a criança não está nem aí.
Porque se ela começa a aprender que tem um limite em casa, e o limite é que forma o caráter, nós vamos ver aí mais tarde, que ela reconhece uma autoridade, a autora aqui fala que ela é severa, mas a criança ela precisa entender que o adulto que está ali é uma autoridade. E a gente, como adulto, precisa entender que tem uma alteridade, que tem um indivíduo ali, que tem um espírito com sua experiência. Mas a criança precisa olhar para o pai e para a mãe e entender que ali tem uma autoridade. E para isso os pais precisam tomar decisões, porque a criança ela não tem condição de decidir. Eu fico vendo, você vai com que vestido? Quer qual short? Essas coisas a gente começa, é a mãe que decide. Quer comer? Quer não? Você quer o quê? A gente pode apresentar duas opções. Você quer caqui ou banana? Se tiver em casa, porque se não tiver, é o que tiver. Ah, você quer caqui, então vou sair correndo para comprar. Não é assim, não. A gente oferece, dá duas opções, fala, é isto ou aquilo. Ou mais, se a gente tem as três, mas nunca muita, porque isso confunde, isso é um peso para a criança, isso é um peso para o adolescente. Então, nós precisamos tomar decisões para que não fique tão pesado. E a criança começa a entender que ele está ali, ele está seguro, ele tem quem decida por ele. Né? Então, vamos seguindo. Agora, a questão 380, eu não fiz slide, não, nós vamos ler. Na criança pequenina, excetuando o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto? E o que os espíritos respondem? Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não lhe possam dar toda a intuição de um adulto. Ele tem efetivamente a inteligência muito limitada, aguardando que a idade amadureça a sua razão. Então, o espírito, mesmo quando ele dorme, quando ele está livre do corpo, isso aqui que ele está querendo dizer, né? Então, quando dorme, que nós temos uma liberdade relativa, porque nós ainda estamos vinculados pelo cordão fluídico, continua pensando como uma criança. E aqui ainda, né, nós vamos ver uma observação de Kardec, que ele diz, já visto os sonhos infantis. As crianças, quando vão contar o sonho, eles contam sonhos pueris, de coisas típicas da infância. E no momento do sono, no momento do sonho, o espírito está liberto. Mas como é o espírito que está ocupando um corpo de uma criança, que ainda não está amadurecido, pensa como na condição do corpo físico. 381. Com a morte da criança, o espírito retorna imediatamente seu vigor anterior. Então, uma criança que desencarna, quando chega no plano espiritual, o espírito já toma sua reencarnação passada, ou ele ainda se vê como criança? Aqui os espíritos respondem o seguinte: ele deve fazê-lo, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Todavia, só retoma sua lucidez anterior quando a separação se completa. Enquanto existem laços fluídicos, energia ligando o espírito ao corpo, ele ainda continua se vendo como criança. Depois que há o rompimento total, aí então ele assume a sua aparência, a sua condição anterior. Vamos para 382. 382. O que Kardec pergunta para os espíritos? O espírito encarnado sofre durante a infância pelo constrangimento que lhe impõe a imperfeição de seus órgãos? Tem um sofrimento, a criança está ali naquele corpinho pequenininho, mas vamos supor que foi um sábio, né? Então, no passado, ele fica constrangido, tem um sofrimento para aquele espírito? O que os espíritos respondem? Não. Esse estado é uma necessidade natural e segundo as vistas da providência. É um tempo de repouso para o espírito, é um tempo de adaptação para o espírito. Então é natural, está dentro da lei de Deus. Se está dentro da lei de Deus, é necessário, é útil, é preciso. Então não tem constrangimento nenhum. Mesmo os espíritos que foram, né, a gente vê aí que tem aqueles espíritos que já manifestam o talento para música, para pintura, ou que cantam muito bem, que foram grandes, né, músicos ou artistas, já se manifesta, né, o talento ali, mas são raros, não é uma coisa que a gente veja a todo momento.
Qual 383? Qual para a criança, ou não, para este espírito, a utilidade de passar pela infância? Agora eu vou falar para vocês, essa é minha netinha, bonitinha, né? Não aguentei não, eu não ia falar, mas eu não aguentei. O espírito se encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. Eu acho que eu copiei 2 vezes. Deixa eu ler aqui, que eu acho que eu copiei 2 vezes. O espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais sensível durante esse tempo às impressões que recebe e podem ajudar no seu aperfeiçoamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então, este período é um período necessário, é um período que a criança vai recebendo da família as informações, as orientações, coisas pequenas do dia a dia, mas a gente perceber a responsabilidade daquilo que a gente está fazendo. E outra coisa, não adianta falar com a criança e fazer diferente. A criança está registrando aquilo que a gente faz. Eu já falei para vocês no livro A Pedagogia de Jesus, que o J.M. Price, o autor, que é um pastor protestante, logo na pastor, acho que ele é presbiteriano, não sei. Logo no comecinho, ele traz uma citação que eu estava até aí, eu tirei porque ficava muitos slides. Aquilo que você faz troveja tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Não adianta falar para a criança assim, fala baixo, gritando. Ela vai registrar a forma como a gente falou. Então, aquilo que a gente faz é assim que a gente educa, através do nosso exemplo. Não adianta pegar e querer arrastar o menino para a aula de evangelho se a gente não vem e não assiste, se a gente não tem compromisso com a casa espírita. A criança vai vendo, eu já contei para vocês que a minha menina mais velha, ela falava assim, mamãe, tem bônus hora? Porque ela leu no nosso lar que trabalhar com criança, o bônus hora é dobrado. Então ela falou, não, eu vou te ajudar, mas tem bônus hora? Ela já estava preocupada com o caderninho dela lá, mas ela fazia. Porque ela estava vendo, né? Então, isso, assim que esses registros é que vão ficando. O que fica registrado é aquilo que a gente faz. Como diz o autor, troveja tão alto que o filho não consegue ouvir aquilo que a gente diz. Questão 384. Por que as primeiras crises da criança são de choro? Toda mãe lembra, né, gente? Ô, fase boa, né? Os primeiros meses chora e chora. Agora está muito fácil, porque agora tem livros que explicam cada tipo de choro. Antes a gente achava que todo choro, a criança estava chorando e a mãe sacudia, saculejava. Hoje já sabe até a forma de colocar o bracinho da criança, como ela estava no útero, que acalma. Hoje a gente já tem livros que dizem cada tipo de choro. Então, por que as crises são de choro? Para excitar o interesse da mãe e provocar as atenções. Não só da mãe hoje, né? Da mãe, do pai, da avó, do vô, de todo mundo que está envolvido, as atenções necessárias. Não compreendes que se ele tivesse apenas crises de alegria, a criança ia morrer, porque não sabe, não tem uma forma de comunicar. Está rindo sempre. Não precisa comer não, está bom, está saciado. Está sujo, está rindo. Então, precisa chorar um bocadinho, né, gente? A criança chora por vários motivos. Primeiro, com cólica. O sistema digestivo ali não está preparado. Ele recebia os sais minerais, tudo bonitinho lá. Aí ele começa a mamar. Aí dá um leitinho, já começa a dar gases. E ela não sabe falar. E outra coisa, ele estava numa posiçãozinha gostosa. Agora, antes amarrava a criança, ela ficava durinha, com calor, né? Tremendo. A minha filha, ela suava, e ela enrolada, que tinha que botar coeiro, coisinha. Hoje, aí veio o extremo. A gente amarrava muito, ficava a criança, só tinha um bracinho suando, nascia em janeiro e a cara vermelha. Todo bebê tinha a cara vermelha, não era? De calor. Aí o que aconteceu? Foi para o extremo. O que faz? Não, criança não pode ficar amarradinha. As crianças hoje ficam tudo com os braços abertos. Aí está com frio, gente, desconfortável, porque está no útero quietinha. Eu vejo os bebezinhos com os braços abertos, dá vontade de fechar, eu vou juntando o bracinho, porque a criança está ali, tudo acomodadinho, tudo apertadinho. Então nós saímos para os extremos, nós precisamos ficar atentos a isso. Nem tão, né? Tem uma posição que eu não sei, que diz que ajuda a colocar, não sei, mas eu sei que nem tanto. E nem tanto, né? Nós precisamos encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. As crianças hoje não estão mais vermelhinhas, está tudo roxinha de frio. Nasce em julho, a mãe moderna, bota a camiseta, os braços abertos e a criança chorando. Só fica quando chora muito. Então a criança chora por quê? Porque ela está com fome.
Se ela está com fome, ela chora. Se ela está com dor, ela costuma levar... Eu não sou especialista em choro de criança, não. Eu só estou dizendo que hoje tem estudos, observaram tanto a criança, olha só que coisa maravilhosa, isso é evolução, que já sabe que a criança, quando chora, um choro estridente, ela costuma levar a mãozinha onde está doendo. Então, as vovós, as mamães, os papais, se é a cólica, ela costuma se contorcer. Se a fralda suja, né, ela chora. Se frio, calor. Então, é uma forma de manifestar desconforto, de falar do que ela está precisando, já que é a comunicação que ela tem. Porque, como eu falei para vocês, se ficasse rindo, ia morrer. Não tem como. Então, isso que eu acho lindo, gente. Admirar em tudo a sabedoria divina, até no choro da criança, gente. Olha como que Deus é maravilhoso. Até o choro da criança a gente observa. Se a gente quer aprender com o choro da criança, a gente aprende e facilita a nossa vida. É lindo demais, né? Então, admirar em tudo a providência divina. Isso aqui eu tirei, porque eu achei... repete, mas está no livro... Livro dos Espíritos comentados pelo Espírito de Miramês. Então, Miramês fala que a primeira manifestação é o que está lá. Da criança no mundo ao nascer, realmente o choro. Para dizer aos pais, aí Miramês já disse que não é só a mãe, aos pais. Porque a mãe é o primeiro contato. Então, por isso que os Espíritos falaram da mãe, porque a mãe é o primeiro contato, né, da criança. Para dizer aos pais que está junto deles. Os pais, principalmente a mãe, diz Miramês, ao ouvir o primeiro choro do filho, sentem a alegria somar em seus corações, que nesta hora se encontram em estado de alta sensibilidade. Os desencarnados que ali se encontram batem palmas. Olha que coisa linda, gente. Batem palmas energéticas de alegria, igualmente, e a criança renova suas forças com as lágrimas em profusão. Até aqueles que assistem à mãe sentem um estado de bem-estar ao ouvir a música do Espírito que vem à luz da vida. É lindo demais, né? Miramês explicando esse choro da criança. A questão... Eu corri porque achei que não fosse dar tempo, mas acho que vai, né? 385, que é, eu acho que eu também digitei errado, mas vamos copiar, vamos ler aqui, né? Questão 385. De onde se origina a mudança que se opera no caráter numa certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Aí os espíritos, o texto é enorme, vale a pena ser lido, a gente vai fazer uma síntese. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra qual era. Aqui o Kardec pergunta, Kardec fala de caráter, mudança de caráter. O que é o caráter? A gente costuma ouvir falar, né, no senso comum, mau caráter, bom caráter. Não tem caráter mais ou menos, né, gente? Tem? Não. Ou é bom... ou não é bom? Tem honesto mais ou menos? Tem fiel mais ou menos? Tem espírita mais ou menos? Não, também não tem. Aqui não tem, graças a Deus. Então, o que é o caráter? Olha só o que a psicologia apresenta para a gente. Caráter. A palavra caráter tem origem no verbo grego que significa gravar. A firmeza moral de uma pessoa é o sinal visível de sua natureza interior. Então, o caráter significa gravar. Quando nós reencarnamos com uma marca do nosso perispírito, que seria a marca genética para a ciência, o nosso temperamento. Esse temperamento, que não seria o perfil psicológico, ele vai ser alterado a partir daquilo que a gente vai gravando. Se a gente canta com a nossa netinha no Natal, pisca-pisca, estrelinha, ela mal sabe falar uma palavra, mas a gente ensina Jesus, ela guarda. Então a gente fala pisca-pisca, estrelinha, pisca que nasceu, ela fala Jesus.
Aí ela vai para a igreja católica da mãe, tudo que é coisa que ela vê, ela faz Jesus, Jesus, Jesus. Ela está gravando através da repetição, mas ela sabe que Jesus é importante pela forma como a gente ensinou. E ela vai gravando, mesmo tendo 1 aninho de idade. Então, caráter significa gravar. O caráter é o que somos no íntimo, é o nosso grupo de valores que rege o comportamento humano. É o resultado de quê? Dos hábitos repetidos. Estão percebendo a importância da educação, a importância da gente cuidar com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção das nossas crianças? Gravar o caráter é o resultado do que somos no íntimo, grupo de valores. Eu estou falando para fixar. Que rege o comportamento humano, é o resultado dos hábitos repetidos. Temperamentos. O que são os temperamentos? São as qualidades, as atitudes negativas e positivas que já nascem com o indivíduo. É o genético, que a gente sabe que é a nossa marca perispiritual, ou seja, é aquilo que não é aprendido. As atitudes positivas podem ser aperfeiçoadas e as negativas transformadas. Isso é reforma íntima. Eu venho com uma característica. Por exemplo, né, eu não consigo não falar nas minhas netas, gente, vocês me desculpem. A Maria é quieta, é tranquila. Ela já manifesta isso. Gosta de aprender e é observadora. Ela fica quieta olhando, a gente conta alguma coisa que não é para ninguém saber, daqui a pouco ela fala. Quietinha. A Helena é zangada. A Helena, ela é decidida. Helena não fica quietinha, ela fala na hora. Está mostrando o quê? Temperamento. A Maria, a gente pode trabalhar para ela se manifestar, para ela comunicar mais a emoção. E a Helena, a gente pode trabalhar temperança. Vamos pensar para depois falar. Não é para ela se calar, mas é para ela pensar para depois falar. São temperamentos que estão aqui para serem reforçados se são positivos. E para serem aperfeiçoados e transformados se não são tão bons assim. Certo? Mas a gente precisa estar atento a isso. E não ficar repetindo e reforçando. Eu não estou falando isso aqui para vocês, porque para a Helena eu falo que ela é calma. Eu não vou ficar falando, Helena é danada, é brava. Eu estou reforçando. Então, Helena fala assim, Helena, tranquilidade. Aí eu ensino para a Maria, relaxa. Ela tem uma boia lá em casa, que ela, 1 ano e meio, relaxa. Ela fala, relaxa. Ela não quer a fivelinha no cabelo, eu falo, abstrai. Ela não sabe nem o que é isso, mas ela repete, abstrai. Aí ela pega a bonequinha dela e fala assim para a boneca, relaxa. 1 ano e 5 meses. Estou criando regime. Aí quando a Helena chega, eu falo, Maria, ensina a Helena a relaxa. Ela fala, Helena, abstrai. E a gente vai gravando, mudando, transformando, fazendo com que uma comunique a emoção, porque é de observar, e que a outra transforme nessa troca, porque a vida é isso, é parceria, é troca. Uma de 1 ano e meio com a outra de 2 anos e meio já estão crescendo, já estão trocando, uma contribuindo para a reforma íntima da outra, queridos. E a vida é assim, e a vida é linda porque é assim. Então, agora vamos ao personalidade. O que é a personalidade? Personalidade é a nossa identidade, né? É a nossa persona. Diz Jung que nós temos várias personas, são as máscaras sociais. Márcia Celeste Vovó é uma. No consultório, continuo com o quê? Com o meu caráter, valores íntimos. Mas a mãe, eu não... Né? A gente tem uma personalidade como mãe, na minha casa, educando meus filhos, no consultório, aqui, no relacionamento. Então, a personalidade é a nossa identidade, em relação ao que os outros pensam ao seu respeito, mas que muitas vezes não representa o que você é. Aquilo que você vê na pessoa, na outra pessoa, o que eles veem em você. Então, é a nossa identidade. Então, temperamento é igual. Temperamento mais caráter, mais hábitos, forma a nossa personalidade. Emmanuel nos diz o seguinte, a educação da criança deve começar no ato da concepção.
É justamente no momento em que o espírito reencarnante está adentrando no mundo físico que ele necessita das vibrações dos seus progenitores para dar continuidade à sua tarefa. No caso de haver divergências ou dívidas de outras vidas, o momento é ainda mais propício, porque como o corpo ainda é tênue, ele pode já ir assimilando as energias que irão modificar o seu temperamento e o seu caráter. Através do nosso pensamento, através da nossa oração, a gente já vai contribuindo para aquele espírito que está retornando, seja ele na condição de que for de filho, de neto, de sobrinho, de irmão. A infância, dizem os espíritos, é uma longa fase de preparação e de elaboração da personalidade. O que é personalidade? É a soma. Temperamento, caráter, mais o quê? Aquilo que a gente repetiu ao longo da vida, né, foi formando a nossa identidade. Contrariamente aos animais, o bebê da raça humana possui poucas capacidades inatas. Nos primeiros meses, a criança não percebe ainda as formas precisas dos seres. Olha só, nos primeiros meses a criança não percebe as formas, nem a distância das coisas, nem as cores diversificadas, nem a configuração das pessoas. Contudo, com o passar do tempo, vai adquirindo o poder de assimilar, de recriar, etapa por etapa, todas as conquistas da civilização. A criança, a partir dos 9 meses, ela já começa a perceber que quando ela chora, ela recebe um alimento, que quando ela reclama, ela recebe carinho, ela já começa a ir aos 9 meses a manipular. Ela usa o choro para conseguir o que quer. E se isso não é bem trabalhado, fica com 90 fazendo a mesma coisa. Estudar os instintos da criança. Desde pequenina, a criança manifesta instintos bons ou maus, a gente já falou, né? Que traz de sua existência anterior. Espreitam, pois, os pais, os menores indícios reveladores de germes tais vícios, egoísmo, orgulho, e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. A gente vai explicando, a gente vai ensinando, né? A criança que... Eu vou falar de Helena de novo? Não, estou detonando Helena, não vou falar dela. Ela vai para a creche desde pequenininha, porque ela não mora aqui. Então, na creche, a criança aprende a se defender. O brinquedo é meu, porque tem uma porção que quer, né? Então, ela não gosta de dividir, ela não gosta de emprestar. Então, o que a gente já vai percebendo? Não vamos dividir. Olha, a priminha empresta, você empresta. Então, é esse trabalho, porque o próprio ambiente da creche, onde ela, não estou dizendo que todas as creches são assim, eu estou falando de uma creche do Rio de Janeiro, que parece que não tem esse cuidado de estar atento se a criança pega o brinquedo e não divide, porque isso também é função da família, a gente perceber isso desde cedo e já ir trabalhando, já ir fazendo com que a criança aprenda a partilhar, a dividir, a trocar, a emprestar o brinquedo. Eu tenho uma história, eu lembro que uma amiga minha me falou assim, que o filho dela apanhava na escola, o coleguinha batia, e ela falou, o que eu faço? Você vai falar com ele para segurar o coleguinha com força e falar assim, comigo não. A última palavra é não, porque o coleguinha vai entender o não, mas ele vai precisar segurar forte. Se ele não conseguir, ele vai chamar a professora, ele vai falar com alguém. Aí um pai, um dia, ficou bravo. Vem cá, olha aqui. Se esse menino te bater, você vai bater nele. Porque se você chegar aqui e me contar, eu vou te bater. Aí ele falou assim, papai, quer dizer que você quer que eu faça o errado que ele faz em mim? Existem outras formas. O bateu, levou, a pena de talião já foi há mais de 2000 anos. A gente precisa educar as nossas crianças para que ele entenda assim, o que fazem de errado comigo, eu não vou fazer com o outro, mas eu preciso dizer não. Eu preciso ter uma atitude, eu preciso segurar no braço e falar, comigo não. Eu vou chamar a professora, sei que eu tenho recurso sem ser o bateu, levou, para me defender. Né? E a mãe, e aí o pai ficou, né? O que eu falo agora? Então, a família, como esse cadinho, esse lugar de purificação, esse lugar onde nós vamos começar a exercitar o verdadeiro amor espiritual, onde nós vamos começar a trabalhar os nossos espíritos para esse processo de transformação íntima. A obra da redenção humana é obra de educação. Jesus é o divino educador, Jesus é um mestre. Vinícius
Pedro de Camargo, mestre da educação. Pedro de Camargo Vinícius, né? E na fase, nós podemos dizer, da mentalidade infantil. Isso aí está ruim de ler, né, gente? O egocentrismo, a gente já falou aqui, esse egocentrismo, não como no senso comum a gente entende. A criança até os 7 anos, por quê? Vamos ver o que acontece com a criança até os 7 anos. Vamos ver o que André Luiz fala. André Luiz, no livro Missionários da Luz, André Luiz diz assim, ele esclarece que um colaborador espiritual é designado para acompanhar a reencarnação do espírito até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Então, André Luiz diz que o processo de reencarnação está consolidado aos 7 anos, e que até os 7 anos existe um espírito designado para acompanhar aquela criança. Depois dos 7 anos, a reencarnação está consolidada. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá nosso irmão no distanciamento. Então, até os 7 anos, a criança ela imagina que o adulto sabe o que ela quer. Isso é egocentrismo. Só que depois de 7 anos, ela já sabe que ela vai precisar comunicar o que ela quer, porque aí o processo reencarnatório está consolidado. E a partir daí ela já tem condição de entender. E a gente precisa estimular a criança a falar. Quando a criança pergunta, mamãe, você está triste? E assim a gente fala assim, não é nada não. Quando o filho pergunta, a gente está triste, a gente vai responder que está triste, porque dentro de uma linguagem que ele consegue entender. Porque a gente está falando para ele assim, quando a gente está triste, a gente não fala não. E ele vai se fechando e achando que o adulto, ele continua nesse movimento do egocentrismo, achando que o adulto vai descobrir e vai adivinhar aquilo que ele quer. Comunicar emoção é treino. Então, esse egocentrismo até os 7 anos. Até os 7 anos, a ênfase é no concreto. A gente fala abstrai, mas a criança não sabe o que é abstrai. Maria não está nem aí para o que significa abstrai, ela só repete. Então, ela entende o quê? Que tem uma casinha que ela vai brincar de casinha, porque tem uma casinha. Então, abstrato não adianta. Outra coisa que eu não coloquei aqui, a criança até os 7 anos, ela é imediatista. Não fala que vai dar bala, porque ela vai ficar te pedindo a bala até você entregar a bala. A bala é agora? Aí você fala, não, daqui a pouco. Daqui a pouco já chegou? E esse imediatismo é uma característica da criança. Nós íamos para o Rio de Janeiro com os filhos, né, 6, vocês imaginam, dentro do carro, tudo apertadinho. Então, eles ficavam doidos para chegar. Aí eu falava assim, quando que vai chegar em Campos? Eu falava assim, na próxima montanha. Não tinha montanha? Aí eles iam, mamãe, está longe da montanha? Falta meia hora. Mamãe, já deu meia hora? Não, falta pouco. Cadê a montanha? Era preferível ter dito 4 horas. Daqui a 4 horas nós vamos chegar, porque é um imediatismo, é uma coisa natural da criança. O nível baixo de concentração, a gente entender isso, e essa característica assim, de diminuição de concentração, isso tudo é característica da criança. Queridos, e vamos lembrar, eu vou encerrar com isso aqui, apesar de a gente ter mais um slide, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Agora a gente já definiu o caráter e já fica mais fácil para a gente entender. O espaço familiar é um lugar de cuidado, é um lugar de afeto, é um lugar de proteção. Mas o ambiente familiar, o espaço familiar é um lugar de educar o espírito, é um lugar da gente fazer o culto do Evangelho, é um lugar da gente falar de Jesus, é um lugar da gente ser parceiro e companheiro, ensinar para os nossos filhos isso, falar com eles num tom que eles entendam, e que é o tom que nós gostaríamos que eles falassem com a gente. A criança é o sorriso do futuro na face do presente. Evangelizá-la é, pois, espiritualizar o porvir, legando-lhe a lição clara e pura do sentimento cristão, a fim de que verdadeiramente viva o Cristo nas gerações do amanhã. O momento do Evangelho no lar é a defesa da família,
orar em família, estudar a doutrina espírita com os afetos, trocando ideias com naturalidade, reveste-se de imensa importância pelo fato de se levar Jesus simbolicamente à intimidade do lar. Queridos, muita paz, desculpe, eu passei um pouquinho da hora, porque a gente também já começou um pouquinho. Que o Senhor nos abençoe cada lar aqui representado, possa abençoar os nossos corações, para que a gente se proponha realmente a trabalhar os nossos espíritos e a fazer a nossa reforma íntima, que assim possa ser.